4. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico de ação de graça. Esse salmo fala dos livramentos de grande perigo, que muitas vezes o servo do Senhor, a serva do Senhor passa. Nós, como igreja do Senhor, passamos. Mas o salmista faz uma linda declaração ao Senhor, através desse salmo, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo o nosso Deus como um protetor e como libertador. Salmo de número 124. Eu vou ler um, os irmãos leiam o outro e assim sucessivamente, até nós concluirmos a leitura desse salmo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Como é lindo nós vermos a palavra do Senhor, né? Ali o salmista reconhecendo que se não fosse o Senhor que estivesse ao lado deles, o que seria de Israel? Se não fosse o Senhor, quando os homens se levantaram contra eles, eles teriam sido engolidos vivos, a sua ira teria submergido contra eles, as águas teriam submergido eles, eles não teriam tido chance nenhuma. Mas aí o salmista diz, bendito o Senhor, que não nos deu como presas aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma e por isso nós somos livres. Como é maravilhoso, né? Esse Deus que nós servimos, que não nos deixa padecer na mão do nosso inimigo. Mas Ele é o nosso protetor e o nosso libertador. Vamos levar a Deus mais uma palavra de oração e logo em seguida vamos estar adorando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por mais um momento, Senhor Deus, de oração, juntamente na comunhão com os teus filhos, com as tuas filhas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pela graça, Senhor Deus, de podermos, ó Deus, nos reunirmos aqui neste lugar, em louvor, em adoração ao Senhor, e com um propósito maior ainda, Senhor Deus, de nessa noite aprender da tua palavra. Ó Deus, ensina-nos aquilo que é a tua vontade, o teu querer. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a compreendermos a tua palavra e aquilo que é a tua vontade, o teu querer. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Vamos estar então adorando o nome do Senhor. Amém. Graças e paz, igreja. Amém, queridos. Podemos assentar. Vamos louvar o Senhor com o cântico da harpa. Aleluias. Que gloriosa vista será estarmos na presença do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo
e a morte jamais alcançará. Se saudarmos com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá nas margens do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como areias do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como estás, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Separe aí na sua mão aquilo que você trouxe com alegria no seu coração para estar entregando na casa do Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo realmente que você colocou no seu coração para entregar na casa do Senhor, né? Nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos na prosperidade do Senhor, nós cremos que o Senhor tem ali preparado para nós, mediante a nossa semeadura, tudo aquilo que Ele tem de prosperidade para nós, quando nós nos dispomos em nosso coração a entregar na casa dele, a servir a ele também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Presbítero José, por gentileza, faça essa oração para nós. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor.
Bom, os avisos que nós temos é para o aviso de sábado, que teremos culto dos varões, dirigido pelo Ministério de Homens da nossa igreja, a partir das 19 horas. E temos o culto da família, às 9h30 da manhã e às 18 horas, né? Os nossos avisos principais, para que até chegar no domingo, é só esses 2 avisos, né? Os demais são os avisos reservados a cada departamento. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade à nossa lição, né? Lição número 6. Nós vamos dar continuidade, temos que terminar ela hoje, né? Semana passada, né, ficou bastante coisinha ainda para nós falarmos, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Né? Então abra lá, por gentileza, na lição de número 6. Culpa humana e graça de Deus. Aleluias. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7, no versículo 10. Glória a Deus. Amém. Pedir que a ajuda dos universitários. Né? Aleluia. Deixa eu ver quem vai ficar de microfone hoje. Toninho, faz favor, filho. Ajuda a gente, por gentileza. Obrigado, Cezinho. Amém. Então vamos fazer a leitura desse versículo-chave da nossa lição. Culpa humana e graça de Deus. Diz aqui, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Né? Paulo deixando bem claro aos nossos irmãos da igreja de Corinto, né, que a tristeza que vem pelo arrependimento através da graça, ela opera a vida, traz salvação. Mas a tristeza que é incutida pelo mundo, a tristeza que é dada pelo mundo, a tristeza que damos no mundo, ela nos traz a morte. Né? Então, nós vamos dar sequência à lição, continuar falando aqui da nossa lição. Né? Você não precisa pôr o versículo bíblico no data show não, tá, querido? Deixa só a lição correndo, que nem agora já ele não travou. Ah, agora funcionou. Aí, funcionou. É de Deus quando funciona, né, irmãos? Aleluia. Né? Nós falamos um pouquinho sobre culpa, culpa legal, culpa teológica, falamos sobre culpa pessoal, culpa social, né? A culpa subjetiva, que é o sofrimento que leva à destruição, e a culpa objetiva, né? Que faz parte da tristeza construtiva, que é a tristeza que nós temos quando erramos, falhamos com Deus, mas recebemos a misericórdia, a graça, que traz para nós um sofrimento que leva ao arrependimento, que leva uma condição de perdão, que é muito importante para as nossas vidas. Nós falamos um pouquinho sobre conceitos de tristeza, tristeza construtiva e tristeza destrutiva. Também entramos falando um pouquinho sobre isso, né, na última lição. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2, conceitos de tristeza e de perdão divino, né? Tristeza construtiva e tristeza destrutiva, né? O que vem a ser uma tristeza construtiva, o que vem a ser uma tristeza destrutiva, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, já começando a falar sobre isso para nós adiantarmos, porque nós ficamos seguros na outra, né? Sobre isso. Então, tópico 2, conceitos de tristeza e de perdão, né? Fala assim: será que é possível ajudar as pessoas a lidar com seu pecado ou culpa objetiva sem gerar sentimento de culpas perniciosos? Para responder essa pergunta, vamos examinar os conceitos de tristeza construtiva e destrutiva, e de também perdão divino. Né? A tristeza construtiva e destrutiva. Nós lemos aqui agora, no 2 Coríntios, né? A carta do Paulo, 2 Coríntios, né? Que faz uma distinção. Paulo vem nos distinguindo bem o que é a tristeza destrutiva e o que é a tristeza construtiva, né? Que vem através do perdão divino, que nós vemos no tópico 2,
né, aqui o tópico 2, parágrafo 3, segundo, diz sobre o perdão divino, que fala sobre o perdão divino que vem sobre as nossas vidas. Quando nós estamos realmente na graça do Senhor, nós vivemos isso. Né? O perdão que vem através da graça do Pai nos dá a certeza da convicção da salvação. Então, essa tristeza ela é momentânea, ela é passageira. Ela vem porque nós, como filhos, nós entristecemos nossos pais, ou entristecemos, né, nossos filhos, que sejam. Você fica com aquele sentimento de culpa, mas logo você cria uma maneira, um jeito de estar se redimindo da situação, e aquela tristeza se torna em alegria. Né? Várias vezes acontece isso conosco, e assim é com Deus. Quando nós erramos, e pela graça do Senhor, quando erramos, somos corrigidos pelo amor do Senhor, essa tristeza produzida em nós, pela angústia de ter falhado, depois, quando vem o perdão do Senhor, se torna alegria para as nossas vidas, se torna em bênção para as nossas vidas, se torna em conselhos, né, em aprendizado. Mas o que nós vivemos no mundo não traz isso para nós. O mundo traz destruição. E nós só conseguimos viver, né, essa tristeza construtiva por causa do perdão divino, que vem através de Deus. Né, o arrependimento que vem causado pelo perdão divino, que nós temos esse perdão, alcançamos o perdão divino pela graça do Pai. Aí nós entramos também nas causas da culpa. Né? Então nós vamos ler um pouquinho sobre isso daqui. Né? Por que as pessoas se sentem culpadas? As razões podem ser muitas, como vamos ver a seguir. Né? Parágrafo 1º, experiências passadas e expectativas irreais. Já que o Toninho está com o microfone, Toninho, lê esse primeiro tópico para nós. Experiências passadas e expectativas irreais. Aleluia, aleluia. Experiências passadas, expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo e errado, bom e mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes, são os pais que transmitem esses padrões. Às vezes, esses conceitos vêm de líderes da igreja que acreditam que o homem pode viver sem pecar. A melhor reação diante de padrões inatingíveis é a adoração de outros mais realistas. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade cristã. Em Filipenses 3, versículos do 12 a 16. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas enviou o seu Filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecados e culpas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Bom, como o escritor diz aqui, né, no estudo, experiências passadas, expectativas irreais. O que é isso? Né? Nós crescemos, somos educados, e nós almejamos um padrão. Nossos pais, eles sempre nos educam para sermos melhores do que eles foram. E eles exigem de nós um padrão que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Não vai fazer parte da nossa vida. Como, por exemplo, desejar que seu filho seja um médico. E ele talvez nunca vai ser um médico. Ou desejar que seu filho seja o presidente da República. De repente ele não vai conseguir, ou vai ser, não sei. Entendeu? Mas nós criamos expectativas muito grandes. E às vezes forçamos nossos filhos a viverem isso. A respirarem isso. E isso traz muitas frustrações. Traz muitos ressentimentos. Muitas perturbações, às vezes, na vida da criança, do jovem, depois do adulto. E inconscientemente, nós herdamos isso de nossos pais. Então, aqui ele já vem falando para nós que nós devemos ter clareza do que nós estamos exigindo hoje das nossas vidas, o que estamos fazendo, das expectativas que temos para a nossa vida. E eu tenho que ser, de certa forma, realista. Tenho que viver o sobrenatural? Sim. Tenho que acreditar que Deus pode fazer. Mas eu tenho que ser realista olhando para a minha condição. Não adianta eu almejar uma casa lá em Fernando de Noronha, se eu não tenho condição nem de comprar, né, um condomínio simples ali
aqui na comunidade mais próxima, digamos assim. Eu não tenho condições nem de comprar um carro, então eu quero comprar logo uma Lamborghini, eu quero comprar um Jaguar para mim, entendeu? Eu quero, tal, pela fé eu recebo, mas as minhas condições não são essas. Só que existem pessoas que não conseguem parar e pensar que nunca vão chegar a esse patamar. Não vão conseguir. E se frustram com isso. E isso cria algumas expectativas que trazem para as nossas vidas, traz para a vida da pessoa algo que é frustrante. E isso, irmãos, o que a lição vem dizendo? Que quando fala a melhor reação diante de padrões inatingíveis é a adoção de mais realistas. Ou seja, enquanto eu penso que vou conseguir, não adianta, eu vou sofrer, eu vou viver sofrendo, é melhor eu olhar para as condições que realmente eu tenho, para que eu possa o quê? Ter certeza de que eu vou conseguir. Eu sei que se eu me esforçar, eu consigo fazer uma faculdade. Se eu me esforçar, eu consigo comprar um carro. Não vai ser um carro de 100 mil, pode ser um carro de 10 mil, mas eu consigo comprar um carrinho. Só que eu tenho que olhar para a minha realidade e vivê-la assim, porque eu não fique frustrado em minhas expectativas. Né? Mas só que muitos vivem essa frustração mediante aquilo que os pais já embutiram dentro do coração, no subconsciente da gente, das crianças. Nós crescemos assim, pensando que poderíamos ter sido. E nos frustramos quando não nos tornamos aquilo que realmente os nossos pais queriam que nós fôssemos. Meu pai queria que eu fosse um médico. Não foi, não rolou. Entendeu? Né? Quantas coisas mais, de repente, foi embutida na tua cabeça que você deveria ter sido e não chegou. Deus tinha outros planos para você. Não é que você foi um fracassado ou uma fracassada, não é porque você não venceu. Você venceu. Né? Você é próspero. Nós vimos aqui a palavra do Senhor dizendo, e nós já falamos em estudos, que a prosperidade é a ausência da necessidade. Você tem tudo que te precisa de vestir, de comer, então você é próspero. Né? Então, isso que nós temos que ter, essa consciência. Só que nós vivemos essa culpa que vem herdada pelos nossos pais, às vezes. E só através da graça do Senhor, nós podemos ser libertos. Nós somos libertos desse sentimento, porque Cristo nos mostra, nos revela e nos traz a consciência de que nós devemos ter tranquilidade em tudo que temos, em tudo que Ele nos dá, em tudo que Ele nos proporciona, e devemos ser felizes com isso. Mas vamos ver aqui, inferioridade e pressão social. Né? A Renata está com a revista, Renata? Não? A Renata está sem revista? A Renatinha lá atrás. Não, lá de trás. Hoje tem duas Renatas aqui. Né? A Renatinha um pouco mais alta. Inferioridade e pressão social. Dá para ler? Não? Isso aqui, ó, 2. Inferioridade e pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa, ou se o sentimento de culpa que produz sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que já jaz no maligno, sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimento de culpa, tanto na pessoa que critica, quanto na que é criticada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa, como pode, criticando outras pessoas e se justificando. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho, no relato do filho pródigo. Lucas 15, 25 e 30. Você vê aí falar a questão da inferioridade pessoal. E o escritor vem relatando algo aqui que é notório muitas vezes. Eu busco refúgio, eu não venci, mas eu busco criticar aqueles que também não venceram, porque se eu não venci, às vezes a culpa é deles. Né? Ou busco me espelhar dizendo que eu sou melhor, porque o outro não conseguiu. Né? E isso, muitas vezes, trabalha dentro do coração do homem, tentando destruir aquilo que o Espírito Santo tem construído. Porque a nossa ansiedade, né, por poder ter, né, nos transforma em pessoas
meio que consumistas. E esse consumismo humano não é só o consumismo de bens, mas o consumismo de ações, consumismo de gestos, de palavras e tudo mais que vem sobre a nossa vida, acarreta sobre nós coisas que nos afastam do Senhor, né? E essa inferioridade pessoal, inferioridade e pressão social, muitas vezes é afligido, não só dentro da igreja, porque dentro da igreja essas coisas não acontecem, mas no trabalho. Quantas vezes dentro do trabalho as pessoas tentam diminuir você para poder conseguir ser algo a mais que você, né? Deus está preparando um bom cargo para ti, mas aí vem aquele lá que tenta frustrar você, fala mal de você para todo mundo, né? Coisa que não acontece na igreja. Na igreja ninguém fala mal de ninguém. Isso é bênção, né? Talvez só na igreja da China, mas no Brasil não acontece essas coisas. Entendeu? Então, isso traz o que? Essa inferioridade. Muitos se abatem por isso, dentro dessa pressão social, né? E isso é terrível, porque as pessoas estão muitas vezes saindo da presença de Deus, porque não conseguem lidar com essa pressão, entendeu? Que é algo terrível na vida das pessoas. Como o mau desenvolvimento da consciência. O que está dizendo aqui o tópico? Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o certo e o errado. Estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências. Têm medo de fracassar ou ser castigadas e não conhecem direito o perfeito perdão de Deus. Sendo assim, embora estejam na nova aliança, em que as leis foram escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança, em que as leis foram escritas nas pedras. Olha só que coisa impressionante, né? Aprende a pensar de maneira rígida, né, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Nós vivemos muito essa discussão, às vezes, dentro da igreja, porque tudo que nós falamos aqui, ensinamos, é voltado para dentro da igreja. O que é certo e o que é errado dentro da igreja? Agora, nós temos muitos homens que colocam costumes humanos do homem, o que o homem acha que é certo, ele põe para dentro da igreja. E inflige muitas vezes a vida das pessoas. Causa um jugo tremendo para a vida das pessoas. Inquere da vida das pessoas algo que a palavra não nos diz. O que a palavra nos diz? Quando Jesus disse, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, o que ele quis dizer com isso? Que haveria resistência dentro da igreja, que haveria resistência para servi-lo, haveria dificuldades. Quais as dificuldades que são geradas pelo homem e quais as dificuldades que são geradas realmente pelo mundo espiritual? Nós sabemos que as dificuldades no mundo espiritual, nós conseguimos vencê-las através da graça do Pai, através do perdão do Senhor, né? Quando nós nos sentimos culpados dos erros. Mas, quando é pelo homem, quando essa questão do rígido, da carga, é ministrada sobre o homem, o homem que tenta dizer o que é certo, o que é errado, muitas vezes nós vemos pessoas sendo jogadas aí ao inferno, sendo deixadas de lado, deixam de estar na graça do Pai, deixam de viver a promessa de Deus, e aí vem muitas igrejas, às vezes, com tanto jugo, né? E Jesus não tem isso. É como o jogo, por exemplo, hoje. Vamos lá para o jogo da saia, né? É obrigatório ter saia, usar saia dentro da igreja. E a saia tem que ter lá encostando no calcanhar, porque senão, se 10 centímetros para cima do calcanhar, é pecado de morte, né? Irmã, tem igreja até que é capaz de expulsar a irmã da igreja. O homem que usa o terno com racho atrás, né? Tem um racho atrás do terno. Cuidado você, varão, tem um racho atrás do seu terno, isso é pecado, viu? Tá bom? Então procura se consertar aí, senão... Então isso, irmãos... Tem igreja que impõe esse tipo de jugo, né? E isso é terrível, né? Isso falando para dentro da igreja, mas esse jugo muitas vezes é imposto dentro da família, dentro de casa. E nós temos que ter sobriedade perante a palavra de Deus para não nos influenciarmos, para que a nossa consciência se torne a consciência de Cristo. Nós buscamos a consciência de Cristo, não a consciência do homem. A consciência do homem nos lança no inferno. A consciência de Cristo, ela nos salva. Entendeu? A diferença é essa. A consciência com Cristo, através da graça do Senhor, ela nos salva, né? As influências sobrenaturais. Lê para nós. Dá para o Dinei aqui, Toninho, por gentileza. Dinei está com vontade de ler. Influências sobrenaturais. A culpa objetiva
teológica e os sentimentos de culpa subjetiva entraram na história da humanidade a partir do pecado original. Gênesis 3, do 8 ao 10. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado. João 16, 8. Mas podem ser usados contra nós pelo diabo. Jó 1, 9 a 11 e Apocalipse 12, 10. Você vê que aqui ele deixa bem claro, né, que as influências sobrenaturais que nós sofremos através da culpa que vem através do erro original, pecado de Adão e Eva, né? Nós sofremos, nós temos essa culpa, nascemos em pecado. A Bíblia nos fala que nós somos concebidos em pecado. Mas, através da graça, nós somos o quê? Libertos desse pecado. Só que o nosso adversário é o que mais quer que nós pensemos que somos culpados. É aquele que faz de tudo para chegar numa Santa Ceia, você achar que não merece, que não pode, tendo consciência do teu erro, sabendo que você errou, falhou e pediu perdão ao Senhor. Mas mesmo assim o inimigo quer com o quê? Que você falar e não, eu não. Eu sei, eu pedi perdão para Deus, mas ainda não me sinto liberto, não me sinto ainda perdoado, né? Então, você às vezes deixa de fazer, deixa de estar na igreja, porque por uma acusação do inimigo. E ele é mestre em fazer isso, acusar. Ele está sempre pronto a nos acusar, mas Jesus, diferentemente dele, está sempre pronto a nos perdoar e conceder a graça em nome de Jesus, né? Então, os efeitos da culpa, né? O que vem aqui através de padrões passados da infância que nós vimos, né, padrões que herdamos de nossos pais, expectativas irreais, ou seja, eu não vou conseguir, não adianta, eu não vou, por mais que eu queira, eu não vou conseguir chegar a presidente da República, porque eu não sei ser político. Eu já tenho que olhar para mim, eu não tenho condição, eu não sei ser político, então não tem como eu querer ser presidente. E não adianta eu almejar algo que eu não sei que eu não tenho condições. Então, se eu me fixar nessa expectativa, eu vou me frustrar, eu vou me magoar, eu vou me chatear. Melhor não. Melhor eu entender quais são os planos de Deus para a minha vida. Sentimentos de inferioridade por coisas que são impostas sobre nós, sobre o que falam sobre nós. Ah, você não tem condições, você não pode, você não vence, você não vai ser isso. Ah, você, né, aquela mãe que muitas vezes sem a sabedoria fala, você não vai dar em nada, meu filho, né? Você não vai dar em nada, né? E assim, quantas mães às vezes não faz isso? E não é desse jeito, né? Porque Deus, ele tem sempre coisas melhores, né? A pressão social que sofremos, repreensões e críticas severas que também vêm sobre a nossa vida, né? Padrões excessivamente rígidos, né? Que nós falamos, não só da questão da igreja, mas padrões dentro de família mesmo, né? Padrões dentro da sociedade, às vezes dentro de um trabalho, de uma empresa, né? Quem hoje não gostaria de trabalhar na Google? Quem já viu aí como é que é trabalhar lá no Google? Quem não gostaria? Dinei levanta até as duas mãos. Quem sabe o que eu estou falando lá, entendeu? Então, são coisas que realmente a gente sabe que são exigidas de nós e que muitas vezes nos frustram e criam culpa, porque eu me sinto culpado por não alcançar, me sinto culpado por não fazer, né? Aí, aqui, a ação do Espírito Santo, que vem sobre as nossas vidas e nos mostra, né, os nossos erros, as nossas falhas. Só que quando a ação do Espírito Santo, ela vem imbuída de graça, e vem imbuída de perdão, e vem imbuída de alegria, de felicidade, de remissão de pecados. E a ação de Satanás, que é o que mais nós que sofremos, nós cristãos sofremos, é a ação de Satanás, né? Então vamos aqui para os efeitos da culpa, né? A culpa pode ser, eu estou dando uma corridinha, irmãos, porque o relógio não espera e a lição ainda, né, tem bastante coisinha para nós vermos, tá? Por isso que eu estou dando aquela corridinha um pouquinho mais, assim, mas nós vamos chegar lá. A culpa pode ter várias consequências. Infringir a lei pode levar à prisão e à condenação, mesmo que a pessoa não se sinta culpada. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas. A culpa pessoal leva, muitas vezes, à autocrítica e à autocondenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, por sua graça, perdoe e dê a vida eterna quando depositamos nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Ou seja, né,
nos nossos padrões, nós achamos que sentimos culpa, mas o que o escritor vem nos alertando, que nós temos que nos sentir mais ainda, é quando falhamos com Deus. A culpa, que às vezes que tem que ser realmente pensada, trabalhada em nossas vidas, é quando nós erramos, falhamos com Deus. Porque as consequências ainda são mais sérias. Por quê? O fato de eu viver errando, o fato de eu viver pecando, vai tirar de mim o quê? O que tira de mim? A salvação. Se eu viver errando, se eu viver pecando, consequentemente, eu não vou ser salvo. Não entendi a situação. Entendeu? Porque eu não entendo. Porque, Deus perdoa. Deus perdoa. Não, mas Deus entende. Deus perdoa. Deus entende. Deus entende e perdoa tanta coisa, irmãos, que eu fico imaginando aquele grande dia. Né? Deus vai virar para nós, você entende, você não vai, né? Você entende, depois você me perdoa porque você não vai para o céu, né? Já pensou Deus falando assim para você? Você vai me entender, você me entende, né? Você me perdoa, você não vai para o céu. Sou Deus falando isso para você? Né? Então, a gente costuma jogar nossas expectativas muito lá em cima, achando de que Deus vai sempre fazer vista grossa. E não, Deus não faz vista grossa para as nossas falhas. Né? As pessoas geralmente procuram aconselhamento por causa de sentimentos de culpa. Esses sentimentos exercem influências de diversas maneiras. E nós vamos ver agora. Pensamentos defensivos. Vamos ler aqui os pensamentos defensivos. A Elieta, dá aqui para a Elieta ler para nós aqui. Pensamentos defensivos. Por gentileza, Elieta. Se manifestam quando colocamos a culpa nos outros. Negamos o erro cometido, afastamos-nos das pessoas ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar nossas ações. Mas, agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. É aquela pessoa que sempre joga a culpa no outro. Né? Tem mais ou menos alguma coisa a ver aqui com o mau desenvolvimento da consciência, que nós lemos um pouco aqui, falando sobre o quê? Sobre aqueles que pensam que podem sempre falar que a culpa vem dos outros, que os outros são piores, que os outros não têm condições. Pensamento definido, não sou eu. Né? Não, a primeira coisa é falar, não sou eu, não fui eu, não sou eu. Né? Não, eu não. Entendeu? Aquela coisa de sempre aquela defesa pessoal. Né? Se manifesta quando colocamos a culpa nos outros. Negamos o erro cometido. Eu errei, porque ele errou. Eu fiz errado, porque ele primeiro fez errado ele. Né? Eu roubei, mas porque o Dinei roubou. Senão eu não tinha roubado. Né, Dinei? Brincadeira. Viu? Sabe? Eu fiz mal. Eu traí, mas porque ela traiu. Sabe? Não é assim, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina, primeiramente, a pagar o mal com o mal. Mas ela fala que nós devemos pagar o mal com o bem. Né? Nós devemos fazer o bem. E aqui, quando falo pensamentos defensivos, tem pessoas que já estão habituadas a isso. É a escapar pela tangente. Não, aconteceu, mas não, peraí, não. Você tem que ver que a culpa não é minha. Entendeu? Não é minha culpa. Entendeu? Não, estava ali... Estava inteiro, eu sentei depois, e quebrou, porque eu fiquei ali balançando, jogando para trás a cadeira quebrou, mas não é culpa minha. A culpa não é minha. Tem coisas que realmente nós tentamos fugir, mas a Bíblia vem falando que não. Esse mecanismo de autodefesa, ele não pode estar em nossas vidas. O cristão não pode ter isso, porque o que o cristão tem que saber é admitir o seu erro, admitir a sua culpa. Todo cristão tem que saber isso. Eu fiz errado? Então fala. Não tem problema. Eu falo sempre aqui com os meninos, que sempre aparece um microfone quebrado, sempre aparece um cabo quebrado, sempre aparece alguma coisa quebrada. O problema não é aparecer quebrado. O problema é ninguém falar que quebrou. Porque aí falam que quebrou, não tem problema, a gente vai e conserta. Está sujeito a quebrar. Mas só que as pessoas se escondem. Não falam. Entendeu? Quebrou-se isso, quebrou-se aquilo, a gente fica sabendo, mas ninguém fala, chega lá, eu fui. Um ou outro que fala, olha, pastor, eu fui lá e quebrei, desculpa. Não tem problema, a gente vai lá. Graças a Deus por ter chegado, por ter dito, né, por ter aberto e falar, fui eu, errei. Não tem problema errar, irmãos. Não tem problema falhar. O problema é não admitir. E esperar, ficar quietinho, esperando que o outro assuma a culpa, às vezes. Né? Deixa eu ficar quieto, quem sabe vai ser outro, né, que vai assumir o meu lugar. E não é assim, né? Então, esses pensamentos defensivos, eles são malignos. Não deve.
existir na vida do cristão. Reações de autocondenação. Sentimentos de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimentos de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo e insegurança, que são meios da pessoa se condenar. Em alguns casos, ocorre autopunição e até mesmo propensão a acidentes. Frequentemente, a pessoa tem ira reprimida. Essa foi a reação típica de Caim em Gênesis 4:13. Né? Nós vemos ali o que Caim fez com aquilo que estava, né, remoendo o coração dele, porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Ele matou o irmão. Olha só. Porque ele sentiu o quê? Ele se sentiu que Deus não aceitou meu sacrifício, que ele pensa, ele ficou remoendo isso, que ele acabou matando o irmão. Esse sentimento de culpa, ansiedade e tal, gera o que em nós, né, uma autopunição às vezes. Vocês já viram, existia-se muito isso, a autoflagelação que as pessoas cometem? Quem já viu aquelas reportagens que parece aqueles, geralmente lá para o lado do Afeganistão, os hindus, né, da Índia, aparece muito daqueles homens, né, às vezes faz aquele movimento, passa-se eles naqueles, infringindo espadas, batendo nas costas, tal, não sei o quê, né, como punição ao Deus, não sei o que, tal Deus, não sei o que lá, que fez isso, que fez aquilo, entendeu? Para poder alcançar perdão. Sabe? Então, às vezes, as pessoas se fazem isso, se autoflagelam. O autoflagelamento, e existia até isso, muitas vezes, antigamente, na Igreja Católica existia-se isso também, da autoflagelação. As pessoas colocavam aqui ferros, né, correntes, que apertavam, que machucavam, para o quê? Para se redimir do pecado, para se achar que estavam sendo o quê? Purificadas. Mas não precisa de nada disso. Nós sabemos que para sermos purificados, é só nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com o papai. Né? Pronto. E alcançamos a misericórdia. Mas de coração sincero, de coração aberto. Né? Então, esses sentimentos de autocondenação, entendeu? Tem que ser trabalhados na vida do cristão. Porque quem faz a condenação, quem fica muitas vezes te condenando, sempre é o quê? Satanás. Ele joga sobre isso com você. Se você errou, chega diante de Deus e fala com Ele. Ele te perdoa. Simples. Agora, se você... Claro que você não vai poder aquele erro. Eu errei, que legal. Aí amanhã, pede perdão hoje, amanhã, mesmo erro. Aí eu errei. Não é assim. Né? Não é desse jeito. Mas precisamos ter certeza da graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós não tenhamos imbuído sobre nós essa condenação. Para que não cresça dentro do nosso coração um sentimento de destruição, que foi o que cresceu dentro do coração de Caim. Esse sentimento de destruição é terrível. E olha, irmãos, todos nós estamos sujeitos. Vem embasado muitas vezes com depressão, com baixa estima e todas as outras coisas mais. Então precisamos vigiar, ainda mais nos dias de hoje. É necessário que nós estejamos vigiando com tudo isso. Reações físicas. Lê para nós, Cosme. Reações físicas. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece, a cabeça, o corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização, se duradoura, pode tornar-se uma patologia. Davi testemunha isso no Salmo 32, 3 e 4. O que seria isso, reações físicas? Quem já ouviu falar que o câncer é muitas vezes provocado por sentimentos de angústia, de tristeza? Quem já viu isso? E isso é cientificamente comprovado. Se a pessoa vive, né, esse sentimento profundo de angústia, de tristeza, muitas vezes gera dentro de si um câncer. É uma patologia que vem para destruir. E isso, irmãos, essa questão das reações físicas são realmente realmente algo muito importante para nós meditarmos. Porque nós temos que aprender a viver pela graça. E nessas reações provocadas, muitas vezes por nossos erros, que nós nos autocondenamos, nos auto-infligimos, essas reações, elas podem se tornar duradouras. No caso, por exemplo,
e trazer até a morte, que é no caso de um câncer, ou no caso de um suicídio, ou no caso de um assassinato, como um Caim. Sabe, tudo isso, irmãos, tem que ser trabalhado dentro da igreja. A igreja, ela precisa criar mecanismos e ferramentas para que as pessoas tenham subsídio para isso, para que elas não vivam, né, isso, para que isso não aconteça na vida delas, né? Essa ocorrência se chama somatização. Eu vou somando tudo, eu trago tudo para a minha vida. Eu trago tudo para mim. Puxa vida, eu não consigo passar no emprego, eu não consigo ter um emprego, eu estou desempregado há mais de um ano. E agora meus filhos estão ali, isso é um primeiro problema, agora meus filhos estão ali, eles não conseguem ter o que comer porque eu não estou tendo emprego. Esse é o segundo problema. Agora tem o outro filho que caiu doente, não sei o quê, eu não consigo arranjar remédio para dar para ele, esse é o terceiro problema. Agora tem a condição porque eu não consigo nem sair de casa, porque eu também caí doente e eu não consigo sair para trabalhar, já é o quarto problema. As pessoas vão somatizando tudo, vão trazendo tudo para si, vai gerando aquele problema, aquela coisa dentro da alma da pessoa. Aí a pessoa começa a se achar, entra-se os sentimentos de inferioridade, entra os sentimentos de perseguição, tudo começa a vir sobre a vida da pessoa, e aquela culpa porque não consegue, aquela culpa porque não venceu, aquela culpa porque não se levantou, aquela culpa porque tem pessoas que dependem dela, estão sofrendo porque ela não consegue fazer nada. Tudo isso, irmãos, vai gerar na pessoa algo destrutível, que vai matar a pessoa. E sabe quem quer fazer isso? Satanás. Pensa você que Satanás te quer bonitinho, lindinho? Não. Ele não quer você assim. E isso é o que mais ele tem feito hoje em dia. Irmãos, quem viu essa semana aí as pessoas pegando o que comer no caminhão de lixo? Pegando o que comer no mercado municipal lá de São Paulo, no meio do latão de lixo. Isso não é de hoje, irmãos. É que hoje se foi mostrado na TV. Mas não é de hoje que isso acontece. As mídias fazem um alarde muito grande para algo que eles viram agora. Mas não é de hoje que isso acontece. É muito tempo já. E isso, irmãos, é terrível, porque mostra como a humanidade é terrível. O homem, o ser humano é mau. Ele, infelizmente, a concepção do pecado das nossas vidas nos faz, para aquele que não tem o conhecimento bíblico, para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não está esquentando a cabeça, irmãos, como se tem gente morrendo de fome. Ele quer o que hoje? Na sociedade capitalista, é o lucro dele. A escassez que se fala, vai se ter uma escassez disso ou daquilo. Por quê? Porque tem que importar. Mas por que então, em vez de ter escassez no país, para de importar para ter suficiência para o país? Então não manda para fora, melhor nós comermos aqui, do que mandar para fora e nós morremos de fome. Mas o que é? É o lucro, é a maldade de não se pensar realmente no próximo, não se pensar realmente naquele que está ao lado. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, causa reações tremendas, adversas dentro do coração do homem e da mulher, que podem levá-lo à autodestruição, que podem levar até a morte, que pode trazer sobre si marcas. Quem já viu pessoas que sofrem, quando ficam nervosas, quando sai um monte de manchinha roxa? Irmãos, verdade. E tem o quê? A gente fica afligido, a autoaflição que nós temos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus trabalha no nosso coração e na nossa vida para trabalhar e para que nós tiremos isso de nós, para arrancar isso da nossa vida, para ter a certeza que nós somos cuidados por Ele. Nosso cuidado vem dEle, Ele que cuida de nós. E se nós temos a certeza disso, nós conseguimos vencer essa culpa. Dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos de autoridade do Estado. É o caso dos americanos veteranos de guerra no Vietnã e outros tantos personagens correspondentes no Brasil. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão e vocação. Quem era Paulo antes de se converter? Ele era um perseguidor dos cristãos. Quantos cristãos Paulo deve ter matado? Não sei. A Bíblia não relata. Uma coisa eu sei, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá. Entendeu? Não é? Então, a gente não sabe. É que fala aqui, a dor moral que Paulo sentia. Não sei, talvez o espinho na carne de Paulo era a consciência dele pesando daquilo que ele tinha feito lá.
Fala assim, de repente fala, Deus, tira de mim isso, eu não consigo conviver com essa situação. E hoje eu prego a vida, eu prego a salvação, mas eu já fui aquele que pregou, levou à morte, levou à destruição. Talvez o espinho de Paulo era o quê? Que fosse arrancado isso da cabeça dele, da consciência dele, para que ele não vivesse mais esse peso. E às vezes, é o que fala aqui, da reação dos soldados americanos que vêm do Vietnã, que sofrem aquelas aflições, alucinações, ficam perturbados, e tantas outras coisas mais que a gente vê, irmãos, porque foram mandados para a guerra, para defender o seu país, para defender ali, mas só que eles mataram em nome de um país, e viram tantas coisas que voltam perturbados. Sabe, tudo isso, irmãos, essa dor moral, consome e destrói também, essa dor moral. Entendeu? Então, Paulo, eu tenho certeza que Paulo, a Bíblia nos fala aqui, que ele teve essa reação da dor moral, pelo atos cometidos no passado, mas Deus, ele vem e nos purifica. A Bíblia nos diz que dos nossos pecados, ele não se lembrará mais. E ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, se hoje ainda no teu coração algo que você fala que te condena, que te joga para fora, que te faz com que você pense que não é merecedor, escuta essa palavra que Deus diz para você hoje. Deus não leva em consideração o tempo em que você estava longe dele, em que você não conhecia ele. Agora também, quando você passou a andar com ele, Deus derramou sobre a tua vida a graça. E esta graça te dá hoje liberdade, refrigério para a tua alma. Saber que quem te condena, quem te acusa é o nosso adversário. E saber que se nós buscarmos, encontramos perdão diante de Deus. Amém? O quinto, arrependimento e perdão. Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores e confessar nossos pecados a Deus e aos outros, deixá-los e descansar, satisfeitos na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A primeira carta de João. Olha aí, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós nos arrependermos de tudo que acabamos de dizer, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Tratamento adequado. Então, aqui nos tópicos nós falamos, né? Pensamentos defensivos, os efeitos da culpa. Colocar a culpa nos outros, negar o erro, justificar o erro, que é o que mais muitas nós vemos as pessoas fazendo. Reações de autocondenação, ansiedade, fraqueza, pessimismo, insegurança, baixa autoestima, inferioridade, autopunição, que é as reações que nós temos por autocondenação, que nós nos trazemos para nós nos afligimos com isso. Reações físicas, nós falamos que são casos até de doença, até de câncer que chegam sobre nós. A dor moral, que é a profunda angústia de ter feito erro, de ter vivido mal no passado, talvez de ter sido um bandido, de ter sido um boêmio, né? Que só vivia de boate em boate, só vivia isso aqui, de repente a dor na consciência vem por isso. Entendeu? Então, Deus trata tudo isso, e o arrependimento e o perdão, que vem pelo reconhecimento do pecado, a confissão e a aceitação do perdão de Deus. Se nós reconhecemos nosso erro, nós pedimos perdão, falamos com Deus, Ele vem e aceita e nos perdoa. Amém? Então, aí vamos falar um pouquinho agora, já correndo um cadinho, né? O que nos torna culpados? Eu coloquei isso aqui. Quem nos torna culpados? Apocalipse 12:10 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino de Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nós, Deus os acusa de dia e de noite. De dia e de noite, Satanás está buscando acusação, destruir, levar a tua vida, tirar você da igreja, de dia e de noite. Satanás sopra no teu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, de que não vale a pena, de que não presta mais, de que você não pode. Ele fica de dia e de noite fazendo isso no teu ouvido. Mas só que o quê? Agora é chegada a salvação e a força do reino de Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Satanás está vencido na tua vida. Hoje, você pode dizer que você vence Satanás pelo poder do Senhor, pela graça de Deus. Amém? Então, aí nós falamos agora, né, tratamento adequado para a culpa e os culpados, né, o tratamento adequado. É bom lembrar que o que Deus espera de nós não é perfeição.
Nós não conseguiremos isso. Mas sim uma tentativa sincera de fazer sua vontade, conforme entendemos e da melhor maneira possível. Ou seja, Deus não quer que você seja Jesus Cristo reencarnado, como vamos colocar dessa maneira. Deus não quer que você seja isso. Deus quer que você tente. Deus quer que você milite isto, para que Ele possa ver em você o ato de querer ser diferente, a condição de ser diferente, do arrependimento. Deus precisa enxergar em você, que a gente fala na Santa Ceia, às vezes fala para os irmãos, porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe do teu arrependimento, Ele sabe como você está. Você falhou, você pecou, mas se você chegou diante de Deus, tentou fazer, falou, eu não quero fazer mais, e está lutando contra isso, Deus sabe, Deus conhece o teu coração. E Ele vai te ajudar se você deixar. Então, não há, Deus fala, Ele não existe de você que você seja realmente igual a Cristo, mas Ele quer que você tente chegar até lá. Que você prossiga, né? Prossigamos, né? Continuamos e prossigamos em, né, conhecer o Senhor, em ser como Ele, ser realmente, como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo conseguia ser realmente como Jesus Cristo? Não, mas ele tentava, e assim como ele tentava, nós também, entendeu? Nós precisamos também tentar. O que foi explanado até agora, até aqui, é teologia básica, e é com essa atitude e ajuda de Deus que podemos aceitar, amar e perdoar a nós mesmos e aos outros. Esse é o ponto de partida fundamental do tratamento cristão adequado para a culpa e para os que se detêm, para os que se sentem culpados. Sugerimos outros pontos importantes também, né? Então, dentre esses outros pontos também, compreender e aceitar os culpados, né? Compreender e aceitar os culpados. As pessoas que têm sentimento de culpa frequentemente se condenam e esperam ser condenadas pelos outros. Nossa tarefa não é condenar. Aí é que está. Compreender e aceitar os culpados. Nossa tarefa não é jogar ninguém no inferno, não é dizer que ninguém vai para o céu, não é falar que não tem jeito. A nossa tarefa é muito pelo contrário, é abençoar. A gente sempre fala aqui o conceito de abençoador. Se você realmente for um abençoador, Deus trará bênçãos sobre a tua vida. Mas você precisa entender que você precisa ser um abençoador, né? Quando ele fala aqui, em vez disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar, né? E aceitar, né? Como nosso Deus, aceitar o pecador, né? Apesar de não aceitarmos o seu pecado. A gente não sempre fala, Deus, né, abomina o pecado, mas ama o pecador, né? Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. E assim como nós devemos o quê? O pecado, ele tem que ser imundo para nós, tem que ser algo que nós não aceitamos. Mas o pecador, nós devemos amá-lo. E assim nos ensina a palavra do Senhor, compreender, aceitar as situações. Ninguém é, muitas vezes, ninguém é 100% culpado dos seus atos, de suas ações. Muitas vezes a pessoa foi levada a algo, a uma causa, a um motivo, uma circunstância. E por isso que a Bíblia fala, nós não devemos julgar. Quem sabe é o Deus. Deus sabe, Ele conhece. Por isso nós não devemos julgar, né? Aí, por isso que ele fala aqui, ó, compreender que todos somos pecadores e que estamos sujeitos a erros, né? Precisamos compreender isso. Quando ele fala também, aceitar as pessoas e a si mesmo como elas são, independentemente do erro que cometem. Precisamos ter isso. Ajudar os pais a transmitir bons valores, é o tópico 2. A presença dos sentimentos de culpa perniciosos começam com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar em seus filhos o compromisso com a palavra de Deus e a disciplina. Quando vai lá em Deuteronômio, quando ele começa a dizer, Moisés dizendo, olha, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvia dele. Né? Se possível, fala com ele dentro de casa, fala para ele da palavra sentado na mesa, fala com ele da palavra andando na rua. Não é assim que vem falando no livro de Deuteronômio? Só que muitas vezes nós nos excluímos disso. Aí eu levo o meu filho para a igreja que fale de Jesus para ele. Eu não preciso me preocupar.
Não, eu não preciso, não. Ele está lá na escolinha ele vai aprender de Jesus, então eu estou sossegado. E se ele sair uma vez, a culpa é da igreja, a igreja não ensinou direito. Ué, mas a educação começa onde? Em casa. Né? Então, falar de Jesus começa em casa, para os nossos filhos. Né? Então, devemos falar sempre para Jesus, né? Rever seus valores para corrigi-los de acordo com os de Deus. Ou seja, nossos valores têm que ser de acordo com o de Deus. Ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Aí é que está. Grupos religiosos autoritários podem tentar, provavelmente em vão, impor novamente as antigas convicções éticas que funcionavam no passado. Muitas vezes isso leva à condenação do que não se ajustam e intensifica a culpa em pessoas que não seguem os padrões impostos. É o que a gente fala daquelas igrejas que impõem muitas condições, várias barreiras, vários muros, vários obstáculos, vários campos minados para chegar até Jesus. Você vai chegar até Jesus, mas você tem que atravessar uma barreira, um caminho, o arame farpado, o campo minado, de subir, escalar a montanha, descer a montanha, não sei o quê, aí você chega até Jesus. Né? Mas não é assim. Antes existia o quê? Um véu, né? Foi rasgado, tinha um véu que separava. Agora, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima e embaixo, não é isso? Então não tem mais dificuldade de se chegar até Jesus. Nós colocamos dificuldade para chegar até Jesus, mas Jesus ele não põe dificuldade para chegarmos até Ele. Né? Então isso nós precisamos ter consciência. Né? Então precisamos o quê? Viver dentro dos valores de Deus. Né? Valores corrigi-los de acordo com a vontade de Deus, aqui questão dos membros, né? Onde fala no tópico 4, ajudar os membros da igreja a compreender os valores, ou seja, viver dentro dos valores, reconhecer seus erros, confessá-los a Deus, e o próximo quando necessário, e se sentir perdoado pelo Senhor. Né? A culpa ela é tirada de nós pela graça do Pai, então devemos nos sentir perdoados, ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus, a confessar seus erros e a se libertar da culpa. Deus ele quer nos libertar de toda a culpa. E ele vem falando que nós precisamos aprender o quê? A enxergar, a ver. Por isso que a gente fala dentro da igreja que nós temos que viver o conceito de comunidade, de irmandade. Por quê? Ao passo que eu chego e vejo o Manuelito chateado, poxa, o Manuelito não está da mesma forma como sempre, com o sorriso 6:15, ele não está ali manifestando, né, a alegria de sempre, algo está acontecendo. Por quê? Porque eu convivo com o Manuelito, então eu vou chegar nele e vou conversar. Irmão, graça e paz, está tudo bem? O que está acontecendo? Algo que eu possa ajudar? Porque eu vejo que o irmão está diferente. Né? Tentar compreender a situação, tentar ajudar. O irmão pode falar que simplesmente porque não está bem fisicamente, ou não está bem sentimentalmente, ou não está bem espiritualmente. Entendeu? Então, para tudo isso, nós devemos nos preparar e ajudar. Ajudar. Temos que buscar a graça do Senhor para ter condições de ajudar o irmão, a irmã, a mudar a situação, sair dessa situação, muitas vezes de autocondenação, de culpa, que traz para ela, muitas vezes, traz para ela, com certeza, a questão do pecado, né, a questão de morte e condenação que vem através do nosso adversário. Né? Então, precisamos compreender, ajudar os nossos irmãos. Por isso falamos de viver em comunidade, de compreender, de estar próximos, de estarmos perto, de sabermos, de conhecermos, sentimos falta. Irmão, a irmã não veio, nós sentimos falta. Olha, quem não veio, está aqui, liga, vamos sentir falta. Olha, eu sempre falo às vezes para os irmãos, falo para os meus obreiros, peço às vezes ajuda para os obreiros, falo, olha, viu que alguém não veio? Fala para mim, me avisa, que às vezes senta lá no fundo, às vezes não consigo ver, vocês estão vendo, me ajuda. Quando eu vejo, que eu sempre estou olhando para a nave da igreja, que eu vejo que alguém não veio, eu já falo para a pastora, falo, fulano não veio, não sei quem não veio, sei quem não veio, sei quem não veio. Né? Aí a gente fala, vamos ligar, aí já liga, já conversa, vê, às vezes só está passeando, só está viajando, graças a Deus quando é isso, entendeu? Mas às vezes está com dificuldade, está com problema, e aí a gente tem que estar junto. Não é gostoso você receber a ajuda do teu irmão? Não é gostoso você receber uma ligação do teu irmão, da tua irmã, dizendo, olha, senti tua falta. Às vezes a pessoa só precisa disso. Né? Você simplesmente só falar, olha, eu queria tanto que você tivesse vindo, você fez falta, olha,
Não é para dizer, olha, a palavra falou, era para você a palavra. Isso não, você vigia, viu? Né? Geralmente a palavra é de conserto. Ai, se fulano não estivesse aqui para ouvir isso, né? Mas não, irmãos, é para dizer que a bênção do Senhor era sobre a vida da pessoa. Então nós precisamos o quê? Entender isso. E Deus vem nos falando através dessa lição, para que nós tiremos de nós esse sentimento de culpa, para que nós demos lugar à graça do Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos viver realmente aquilo que a palavra nos diz, que é a sua graça e a vida em abundância. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na terra. Apesar disso, somos aceitos por Deus. Recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez e está fazendo ao nosso favor. Hashtag fica a dica, não exija demais de você, né? Não exija padrões inalcançáveis, inatingíveis de você. Exija simplesmente de você o reconhecimento da graça, do amor. Exija de você simplesmente alguém que adora, alguém que busca o Senhor. Exija simplesmente de você alguém que entende o teu irmão e compreende a dor e caminha junto com o teu irmão. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. As horas se foram, eu corri, me perdoem, eu queria ser mais detalhista na lição, mas se eu não desse uma adiantada, a gente não ia conseguir terminar e a próxima lição começa na semana que vem. Eu não quero pegar o outro professor, né? Ele está aqui na sala de aula, ele ia pegar depois e me pegar lá fora. Ele falou para mim que se eu atrasasse ele me pegava lá fora, né? Brincadeira. Mas ele falou, não, brincadeira, falou não, né? A próxima lição é como controlar a ira, né? Diz muito com o que o professor ia fazer comigo lá fora, né? Como controlar a ira, né? Como nós controlamos esse sentimento que muitas vezes invade o nosso coração. Quando vê, já foi. Ai, já aconteceu, já era, já fiz, né? Então isso vai ser ótimo para as nossas vidas. Então não perca a próxima lição, como controlar a ira em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Peço mais uma vez, os irmãos me perdoem. Num segundo momento, talvez a gente até recapitule um pouco daquilo que foi falado, para a gente discutir um pouco mais, né? A gente sabe, né? Infelizmente, o nosso tempo de lição, de aula, é bem curto, mas Deus é bom. Amém? Vamos levantar as mãos. Pai, obrigado, Jesus, pelos teus filhos, os teus servos aqui nesta noite, todos que vieram aqui, Senhor, aprender da tua palavra. Senhor, que eles possam guardar um pouco daquilo, meu Deus, que tu ensinaste às nossas vidas, um pouco daquilo que o Senhor quis passar, Senhor, para nós, que o nosso acusador, o nosso adversário, ele está vencido, em nome de Jesus, e que a culpa foi tirada de nós, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, ó Pai. Então, em nome de Jesus, agora abençoa os teus filhos, leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, dá-lhes uma sexta-feira abençoadíssima, um final de semana, Senhor, que seja tremendo na tua presença, na tua graça, e que possamos viver os teus milagres. Pai, nós te pedimos agora, abençoa todo o teu povo e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje, para todos sempre. Todos digam, que Deus os abençoe. Não vá embora sem dar pelo menos 153 abraços.